O Porto de Santos, pela quinta vez neste ano, bateu mais um recorde mensal, atingindo em setembro uma movimentação de 11,3 milhões de toneladas de cargas, elevando o acumulado do ano para um volume de 88,6 milhões de toneladas. Os demais recordes mensais ocorreram em fevereiro, maio, julho e agosto. Para analisar esses números, eu converso agora com o consultor portuário, professor Hélio Alite. Professor, boa noite, obrigado, viu, por participar conosco aqui no Caderno Regional. Boa noite. Alguns números, professor. O crescimento foi de 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 9,2 milhões para 11,3 milhões de toneladas. No momento em que se fala muito em crise econômica, professor, a que se deve esse crescimento? Muito bem. Realmente nós vivemos num momento em que as notícias de retração e diminuição, inclusive do PIB, de tantos outros índices negativos, parecem estarem muito vivos nos noticiários. E essa notícia é uma luz no fim do túnel. Aliás, o comércio exterior, quando a economia interna está ruim, o comércio exterior é sim uma luz no fim do túnel, ou se preferirem, uma luz no horizonte, né? Um sol no horizonte. Por quê, professor? Há um aumento de exportação ou de importação? A participação do Brasil no mercado externo, por enquanto, ela não está afetada com o que está acontecendo no mercado interno. Então, é o trabalho das empresas, é aquilo que foi negociado, é aquilo que está sendo evidentemente exportado e importado. É a economia que não parou por motivos políticos. O aumento do dólar acaba influenciando nisso também, não é, professor? Isso é uma coisa mais ou menos negativa, porque eu não gostaria de comentar um aumento de produtividade a partir de um efeito cambial. Eu gostaria de comemorar um aumento da movimentação de cargas por conta de vantagens comparativas ligadas à eficiência logística, à redução do custo Brasil, à melhoria das condições para a carga chegar no porto e, evidentemente, a carga sair do porto. E, infelizmente, hoje nós temos aí um efeito cambial. Eu tenho até um amigo que mandou um e-mail para cá agora querendo vir no carnaval, só para fazer uma analogia. E ele me perguntou se é verdade que a cerveja é a caipirinha, todo gringo gosta de uma caipirinha. Ele está perguntando se é verdade que a caipirinha está custando menos de $2. Poxa, como era bom que todo mundo viesse fazer turismo no Brasil nesse momento, porém a gente tem que ficar com o pé atrás, porque afinal de contas as questões conjunturais relativas à segurança não são boas. Então a mesma coisa acontece no câmbio, na exportação e na importação. Ele acaba sendo uma espécie de recurso artificial que em determinado momento ele dá um fôlego, porém ele não reflete aquilo que a gente tem que fazer para garantir a posição e aumentar a nossa participação no mercado mundial. Agora, professor, isso também não pode significar que, por exemplo, que os números poderiam ser ainda melhores, já que a gente está vivendo essa crise, quer dizer, não está um pouco mascarado também esses números? O Porto poderia ter um desempenho ainda maior se a situação, a crise econômica do país não estivesse tão grave? Concordo perfeitamente. Aliás, o Porto de Santos e alguns outros poucos portos do Brasil vão poder comemorar um aumento da produtividade esse ano. E esse aumento de produtividade a gente tem que debitar diretamente sobre os operadores portuários, os terminais que investiram em tecnologia, os trabalhadores portuários que estão se virando nos 30, porém a parte de infraestrutura de acesso, ela continua a mesma que a gente vem criticando, a mesma que a gente vem apontando defeitos de 10, 20 anos atrás. Agora, o senhor está citando a infraestrutura, então a minha próxima pergunta vai nessa direção. O ministro dos Portos, Helder Barbalho, esteve essa semana pela primeira vez no Porto de Santos e anunciou investimentos aí em torno de 3,5 bilhões, né, para 3 novos terminais aqui no Porto de Santos e um lá no Pará. O Porto vai conseguir absorver esses 3 novos terminais, professor, do ponto de vista principalmente da infraestrutura? Com relação à infraestrutura, não. É importante dizer que nós estamos ainda discutindo o acesso via Anchieta, a gente ainda está tendo sérios gargalos logísticos para se chegar no porto. A gente tem recorde de produtividade nos terminais que fizeram a lição de casa, mas é importante que o novo ministro saiba que a lição de casa do setor público não foi feita. Nós tivemos, sim, agilidade na troca de ministros, mas a gente não tem tido agilidade na dragagem, a gente não tem tido agilidade nas obras de infraestrutura, a gente não tem tido agilidade na segurança do porto. Vou até dar um exemplo recente. O porto está sendo alvo de novo de pirataria. A pirataria está rolando solto e aquilo que foi dito com relação a monitoramento por satélite das condições de acesso do canal do porto, a segurança das cargas na retroárea, isso tudo é dever do Estado e isso tudo trata-se de lição de casa que não foi feita. Professor Hélio Alite, muito obrigado, viu? O consultor portuário Hélio Alite, professor aqui da Unisantos também, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, é uma alegria estar com você.